Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amor, entre lang karba ken merewa palung bimar. Ia dentro na coitinha temereman. Eu vou lembrar. Eu não man. João 3,16. Boa noite, meus irmãos. Aqui estou para louvar o Senhor. E que esse louvor está escrito no livro de João 3,16. Deus mandou seu único filho para mostrar o amor dele, e assim ele fez. Palodena apagaor angkoi pangabimang. Palodena apagaor angkoi pangabimang. Ele mandou seu único filho para morrer o meu pecado, para o seu pecado e pelos nossos pecados. E para mostrar esse amor, ele teve que morrer. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue para que a gente pudesse viver com ele, que ele pudesse viver com nós. Ayandena ayao pangapika ipereapka. Ayandena ayao pangapika ipereapka. Ayawe nekoi bopanga manchor antigam. Ayawe nekoi bopanga manchor antigam. Ayawe nekoi bopanga manchor antigam. Palodena apagaor angkoi pangabimang. Ayamdena ayao pangapika ipereapkam. Ayawe nekoi bopangam manchor antigam. Ayawe nekoi bopangam manchor antigam. Olá, meus queridos, boa noite. Querido Deus, obrigado, Pai, por toda a bondade que o Senhor já tem feito com todos nós, Pai. Obrigado, Senhor,
por cada irmão, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Franklin, da irmã Jeane, obrigado, Senhor, por poder compartilhar desse tempo precioso aqui com o irmão Credival e com cada um dos irmãos, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade, Senhor, dessa tecnologia de chegarmos até os lares dos irmãos em Cristo Jesus e de todos aqueles, Pai, convidados e de todos aqueles que estão atentos, com sede, com fome de ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos agora, Senhor, em unidade, Pai, em igreja, Pai, queremos agora rogar, Senhor, pela Tuas bênçãos sobre a nação, Pai, sobre esse estado, sobre essa cidade, sobre o mundo, Pai. Que o Senhor esteja assim, Pai, com a Tua misericórdia e com o Teu perdão, com a Tua benignidade, alcançando todas as pessoas, Pai. Livra-nos, ó Deus, de todos os males, Senhor. Em especial, Senhor, queremos Te rogar, Senhor, pela libertação desta doença, Pai, do coronavírus, do Covid-19, Pai. Ó Deus, que o medo que assola as pessoas, Senhor, que o Senhor possa nos livrar do medo, que o Senhor possa nos livrar da crise espiritual, que o Senhor possa nos livrar da crise financeira, que o Senhor possa nos livrar, Pai, da crise, Pai, dos pensamentos negativos. Ó Pai, abençoa este tempo aqui que vamos estar ouvindo a Tua palavra com o irmão Credival. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, para que os nossos corações estejam cheios da Tua palavra, Senhor. Para que possamos assim entender, Pai, aquilo que o Senhor tem a falar para conosco, Pai. Abençoa, Senhor. Cuida de cada um de nós. Nós Te rogamos, Pai, clamando pela Tua bênção e agradecido por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui falando em unidade com os irmãos, Pai. Continua assim, Pai, a falar conosco e a nos despertar. Nós Te rogamos, Pai, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, no nome santo e misericordioso do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos. Graça e paz, igreja. Estamos juntos novamente depois de uma quarta-feira abençoada e queremos compartilhar com os irmãos nessa noite sobre a Páscoa, este assunto que é tão presente na vida da cristandade no mundo inteiro e que também faz diferença na nossa vida. Nós queremos ler o texto de 1 Coríntios 5, versículo 7, e lembrar que há um texto, o texto original da Páscoa, que está em Êxodo 12, os versículos de 1 a 14, que eu gostaria que os irmãos lessem. Êxodo 12, versículos de 1 a 14, é a instituição da Páscoa. Mas o texto que nós mencionamos em 1 Coríntios diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando aos crentes de Corinto: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Que o Senhor abençoe no nosso coração a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos Te agradecer por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal que foi imolado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos hoje gozar da comunhão com o Senhor, da fraternidade com os nossos irmãos e da certeza da vida eterna. Obrigado porque o Senhor mesmo é que providenciou todas essas coisas e nos permite meditar nisso para honra e glória do Teu nome. Abençoa-nos aqui, abençoa cada pessoa que participa desta reunião. Nós louvamos o Teu nome por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Páscoa, essa instituição cristã, não é na verdade uma instituição cristã. A Páscoa
para começarmos a entender melhor, precisamos fazer um histórico rápido daquilo que é a instituição. Se nós lembrarmos bem, nós que já lemos a Bíblia, sabemos que após a criação de Adão e Eva, houve aquilo que nós chamamos de queda. Teologicamente, isso significa que houve uma ruptura entre Deus e a sua criação, as coisas criadas, especialmente o homem, que era o Senhor da criação, um mordomo de Deus para se assenhorear da criação. Então essa queda conduziu o homem a uma natureza pecaminosa e ao pecado, e isso afastou o homem de Deus, e o propósito inicial de Deus, o propósito original de Deus foi então distorcido. Deus planejou ainda no Éden restaurar todas as coisas e fez isso por meio de pessoas. Uma dessas pessoas que deu origem à nação da qual o Redentor prometido no Éden nasceria foi Abraão. Abraão recebeu um chamado de Deus ainda na terra dos seus pais, ainda numa terra idólatra, e ele foi chamado então para sair daquela terra e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, para constituir uma nação por meio da qual, e por meio de um descendente, pelo qual também Deus abençoaria todo o mundo, todas as famílias da terra. E isso aconteceu, e Abraão então foi para a terra de Canaã, e ali ele cresceu, se multiplicou, teve filhos, mas os seus filhos tiveram que sair dali e voltar ao Egito numa época em que houve muita fome na Palestina. Deus anteriormente havia levado por meios absolutamente soberanos José para o Egito, e ali ele assumiu o governo do Egito, e naquele lugar então o povo de Israel pôde passar cerca de 400 anos. Quando completou esse tempo, quando os 400 anos se completaram, o povo de Israel havia se tornado escravo lá no Egito. Então um povo que entrou ali com muitos privilégios acabou se tornando escravo de uma geração de faraós que não conheceram José. E Deus então promoveu a libertação desse povo. A libertação desse povo foi uma ação que Deus realizou por intermédio de Moisés. Moisés foi criado na corte de Faraó, e ali ele recebeu toda a educação superior do Egito, e ali ele foi preparado para ser governador do Egito, mas Deus o tirou dali e o levou para ser o libertador de Israel. E todo mundo conhece a história das 10 pragas no Egito, quando Deus estava lutando, demonstrando a Faraó o seu poder, e ele com o coração endurecido, até que a última praga foi a praga que determinou o quebrantamento do coração de Faraó, que foi a morte dos primogênitos do Egito, inclusive a morte do próprio filho de Faraó. E para que não houvesse morte na casa dos israelitas, Deus lhes ordenou que matassem um cordeiro, e do sangue daquele cordeiro fosse passado nas ombreiras das portas, nos portais, para que fosse uma identificação para o anjo da morte, e ele não entraria de modo algum ali naquelas casas dos israelitas, e havia morte então somente nas casas dos egípcios. Essa mortandade quebrou o coração dos egípcios e de Faraó, e o povo então saiu do Egito nessa noite, tendo comido a carne daquele cordeiro ao entardecer, e comido ervas amargas e pão sem fermento. Tudo isso simbolizando o sofrimento e o livramento também, naquela noite, de todo o mal que havia sido causado a eles no Egito. Então essa situação foi considerada a primeira Páscoa, e Deus ordenou que isso fosse uma cerimônia comemorada perpetuamente pelo povo de Israel. Bem, isso então
essa Páscoa, uma festa judaica que comemorava a libertação da nação de Israel, a libertação física deles, comemorava também seu começo de caminhada para a Terra Prometida, e era comemorada anualmente, e ela era comemorada também numa menção, numa alusão ao Messias. Bem, quando Jesus veio a este mundo, o povo de Israel já estava na sua terra por volta de 1.300 anos, mais ou menos. O povo de Israel já estava assentado na terra, e embora os romanos estivessem dominando naquele tempo, a Palestina estava sendo gerida por Herodes e por um outro grupo de reis. Ela estava dividida, mas os judeus estavam na sua terra. Jesus então instituiu, na semana da sua morte, instituiu a Páscoa cristã. Ele ia comer a Páscoa com os discípulos, ele já tinha avisado aos discípulos, falado várias vezes que ele morreria naquela semana, e ali então ele instituiu uma Páscoa sem cordeiro. É interessante notar que Jesus não sacrificou o cordeiro, ele comeu apenas o pão e tomou apenas o vinho com seus discípulos. E ali, exatamente porque ele já era o cordeiro, que era simbolizado por aquele cordeiro que fora morto no Egito pela ocasião da primeira Páscoa. Então Jesus instituiu essa Páscoa, essa nova forma de comemoração, sem o cordeiro, porque ele se tornou o cordeiro que libertava o povo de Israel e que liberta todos aqueles que nele creem. Então nós podemos observar o seguinte, que aquela festa que era obrigatória aos judeus, que todo judeu deveria participar pelo menos uma vez por ano, o judeu ia a Jerusalém participar daquela festa, ela lembrava a situação de escravidão no Egito e a libertação que Deus promoveu. A Páscoa cristã é uma Páscoa diferente, em que, primeiro, em que não é a passagem do anjo da morte, pelo contrário, é a passagem do cordeiro que dá vida. O anjo da morte matou toda a descendência primogênita dos egípcios. O Senhor Jesus Cristo vem e dá a vida, o sangue do cordeiro que nos dá a vida é derramado na cruz do Calvário. A Páscoa cristã também diz que não é a libertação física do povo de Israel, nem de qualquer outro povo, mas é a libertação espiritual de todo o pecado, quando nós cremos em Jesus Cristo e aceitamos o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. O sangue do cordeiro no Egito foi passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não levasse nenhum primogênito judeu à morte, só os egípcios. Jesus Cristo vem e derrama o seu sangue, para que todos aqueles que se aproximam dele com fé sejam lavados no sangue do cordeiro. A Páscoa cristã também não é uma garantia de longevidade, de prosperidade. Nós temos alguns símbolos aí que dizem que é a fertilidade, a longevidade, a prosperidade, até a história do coelhinho, por exemplo. Mas a Páscoa cristã não tem nada a ver com essa comemoração. Pelo contrário, a Páscoa cristã é a comemoração de vitória. Não de prosperidade nesta vida, mas de vitória. Não é longevidade, mas uma frutificação espiritual. Os que são aquela verdadeira Páscoa, que é a nossa Páscoa, nos permite, cheios do Espírito Santo, frutificar para a glória de Deus. Não é uma lembrança também de angústia. A Páscoa dos judeus era uma lembrança angustiante. Nós não temos essa visão angustiante, porque nós comemoramos a vitória, porque a nossa Páscoa não se resume na morte de Jesus, mas na sua ressurreição. A ressurreição faz parte deste acontecimento maravilhoso.
Então, nós não temos mais uma derrota, mas temos uma vitória. Não temos angústia, mas temos alegria na ressurreição do Senhor Jesus. A Páscoa cristã também não é a condenação após a morte, porque os judeus, mesmo tendo escapado da morte no Egito, eles voltaram a viver, mas morreram. Todos os primogênitos que saíram do Egito morreram posteriormente. Mas aquele que confia em Jesus Cristo tem vida eterna. É uma vida de completa resolução de pecados, de salvação, uma vida eterna que nos é dada na pessoa de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus garante essa vitória eterna. A Páscoa cristã não é a morte de um cordeiro. A Páscoa cristã é a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que garante toda a suficiência para todos nós, para todo aquele que crê. E a Páscoa do cristão não é apenas uma terra prometida, mas é uma vida eterna com Cristo Jesus no céu. Então, quando nós comemoramos a Páscoa cristã, nós temos que ter essa perspectiva em mente. Não é um coelho, não é um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, não é a fertilidade, a prosperidade, não é a alegria, não é um encontro familiar, mas é um encontro verdadeiro e real com a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro que deu a sua vida por nós, que tira o pecado do mundo, que morreu e ressuscitou para a nossa redenção. Esse Cordeiro que derramou seu sangue voltará como juiz. Ele voltará para levar a juízo todos aqueles que o rejeitarem nesta vida. Você tem a chance hoje de crer no Senhor Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa, e de, na sua ressurreição, ter garantida a sua vida eterna. Que o Senhor te abençoe e que você possa tomar essa decisão. Amém. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração e ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida em salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito
Obrigado, irmãos, por você ter participado conosco deste culto, e nós agradecemos pela palavra do irmão Credival, que veio trazer edificação às nossas vidas. Eu espero que essa palavra venha fazer morada no seu coração, a compreensão verdadeira de uma Páscoa. Deus trouxe a nós, através do seu Filho, a verdadeira Páscoa ao nosso coração, que é diferente daquela de Israel, e nós temos essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos a você, queremos que você colabore. Como? Orando, intercedendo por pessoas e também enviando esse link para que mais pessoas possam ouvir a mensagem do Senhor. Envie para os seus amigos, parentes, esteja orando por a equipe que está trabalhando em prol do vírus. Então esteja orando por cada um que tem essa capacidade de trabalhar, os médicos, os enfermeiros, todos eles. Ore por eles, para que Deus proteja e abençoe. Ore por aqueles que estão enfermos também, por aqueles familiares que perderam seus entes queridos devido a esse vírus, que tu esteja orando, compartilhando também as orações diante do Senhor, para que o Espírito de Deus esteja consolando a cada um de nós. Por isso vamos estar orando por esse momento, encerrando esse culto, para que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia da paz, da graça do Senhor Jesus. Nós agradecemos a sua participação conosco. Continue vibrando e tendo uma vida ativa em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus pela palavra ministrada através do teu servo, Pai. Que ela venha, ó Deus, edificar a tua igreja, fortalecer a tua igreja e também animar para que todos possam perseverar a cada dia mais na tua presença, Pai. Abençoa a nossa semana, que estejamos uma semana abençoada por Ti, direcionada por Ti. E que possamos, ó Pai, nesse tempo, estar compartilhando da Tua palavra através das mídias e assim também, ó Pai, interagindo com o corpo vivo de Jesus Cristo, que é a igreja. Vamos orar, ó Pai querido, e clamar a Tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a capacitação do Teu Espírito seja com cada um de nós, agora e sempre, sobre a Tua igreja espalhada em toda a face da terra. Amém. Obrigado, irmãos, por estar conosco nessa noite, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e esteja uma boa semana com você. Um abraço.